Vamos retornar agora a Brasília porque o relator do PL das fake news, Orlando Silva, retirou do projeto, então, das fake news, o trecho que cita a criação da agência reguladora para fiscalizar as plataformas. Quem está conosco agora é Yasmin Costa. Era um entrave aí praticamente aí para uma adesão a esse texto, e a oposição ainda, Yasmin, continua, né, na sua tentativa de barrar o projeto que vai ser votado aí na Câmara Federal. Nós tivemos aí uma ausência de 70 deputados que não se posicionaram aí, e esse grupo é a mira da oposição na tentativa de enterrar essa proposta. Muito bom dia, Yasmin. Bom dia para você também, Marcelo, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na programação da Jovem Pan. Exatamente esse ponto que trata ali da criação, que tratava da possível criação de uma autarquia, de um órgão de fiscalização, para ver se essa lei que combate as fake news estaria sendo cumprida. Esse era o ponto principal que estava causando um certo desgaste. E por isso o relator da proposta, o deputado Orlando Silva, preferiu, pelo menos a princípio, retirar esse ponto do texto para tentar dar uma maior fluidez na tramitação e até na aceitação dos parlamentares em conversar, em dialogar. Mas esse ponto ainda não está descartado, que pode efetivamente ser voltado, ser trazido de volta para a proposta. Até terça-feira, que é a data ali prevista para análise desse mérito do relatório, do projeto de lei como um todo no plenário da Câmara, muita coisa pode acontecer. E como você disse, a oposição vem trabalhando para tentar de vez enterrar essa medida que está desde 2020, pelo menos, tramitando dentro do Congresso Nacional, e agora efetivamente está meio que saindo do papel, vamos dizer assim, já está com um caminhar mais avançado agora na Câmara dos Deputados. A gente separou, Marcelo, para a gente ver como ficou esse relatório do deputado Orlando Silva, que foi entregue ontem, no final do dia, lá de quase ali de noite já, melhor dizendo, ele foi até a residência da presidência da Câmara dos Deputados para entregar em mãos esse relatório ao Arthur Lira. E a gente separou aqui uns pontos que são importantes para a gente conhecer o teor desse projeto de lei, que ficou conhecido como o projeto de lei das fake news. Um ponto principal a gente já trouxe, é a questão de tirar essa entidade fiscalizadora. Pelo menos a princípio o projeto não trata dessa questão. O segundo ponto é a responsabilidade das empresas. O texto ele afirma que os provedores serão responsáveis de forma solidária pela reparação dos danos causados pelos conteúdos gerados por terceiro, quando a distribuição desse conteúdo tenha sido realizada mediante o pagamento do provedor. Um terceiro ponto que deixou claro ali no texto foi a questão da liberdade de expressão, que é um direito fundamental, está expresso no projeto de lei, e fala ainda o seguinte, que a lei não pode restringir o livre desenvolvimento da personalidade individual, a livre expressão e a livre manifestação artística, intelectual de conteúdo satírico, religioso, político, ficcional, literário ou qualquer outra forma de manifestação cultural. Um outro ponto trata da representação no Brasil. Essas plataformas de rede social vão precisar ter uma representação aqui no país para que respondam, se precisarem ser processadas, tenham aqui uma pessoa jurídica para ser responsabilizadas. Um outro ponto que nós destacamos aqui é a questão envolvendo crianças e adolescentes, porque pelo texto as redes sociais vão ter que tirar imediatamente do ar conteúdo que violem o direito de crianças e adolescentes. Além disso, a questão da imunidade parlamentar também é trazida por esse projeto de lei, que expande aí a imunidade parlamentar para o meio virtual. E para finalizar esse nosso destaque aí da lei, contas robôs. O relator propôs que o projeto criminalize a divulgação de conteúdo falso por meio das chamadas contas automatizadas ou conta robôs, que é uma forma ali de tentar impedir a disseminação dessas informações aí que eles julgarem sendo falsas através dessa automatização. Além disso, também está previsto ali que as plataformas de rede social vão precisar dizer como funciona o algoritmo, como esse algoritmo que traz aí o impulsionamento das publicações, como ele funciona, e também prevê uma multa e até prisão de reclusão, melhor dizendo, de 1 a 3 anos, e caso de descumprimento ali de divulgação de informações que podem prejudicar, melhor dizendo, a rigidez do processo eleitoral ou causar danos à integridade física e seja passível de sanção criminal. Como eu disse,
A ideia do presidente da Câmara, Arthur Lira, é votar essa proposta na próxima terça-feira em plenário. Existe agora um movimento, o próprio relator da matéria, o deputado Orlando Silva, disse que existe agora um movimento de tentar deixar esse projeto de lei mais claro e tentar convencer os parlamentares de que essa proposta vai ser benéfica, mas como você reiterou, como você disse, e eu reitero, melhor dizendo, os parlamentares de oposição não estão satisfeitos com essa questão, dizem que vão lutar para que o projeto seja ali enterrado de vez e tem uma margem para isso, porque muitos parlamentares não votaram na questão da urgência para trazer direto esse projeto para o plenário, então eles estão trabalhando aí com essa margem de parlamentares que se abstiveram da votação para tentar conseguir aí enterrar de vez o projeto. Cenas dos próximos capítulos até terça-feira, muita coisa pode acontecer, mas a gente segue acompanhando de perto, viu, Marcelo? Sem dúvida, Yasmin, claro que você retornará na programação da Jovem Pan com todas as atualizações, valeu. Yasmin Costa, quero ouvir o Diogo Schelp, a gente sabe aí, também isso faz parte da nova realidade, o crescimento das redes sociais. Inclusive, nós tivemos aquela discussão do presidente Lula, que reuniu ministros com governadores, prefeitos. O ministro Alexandre de Moraes fez também as suas sugestões, elas foram entregues aí ao presidente da Câmara, Arthur Lira, ainda nesta semana, foram anexadas ao projeto. O Orlando Silva, do PCdoB, ele foi cobrado pelo governo que queria esse texto até mais duro. Ele garantiu, olha, tem que mudar alguma coisa, senão não vai conseguir ter a mínima chance de passar em plenário. Mas, de qualquer forma, né, Schelp, é o local ideal, né? Quer dizer, as pessoas votam, delegam aí a sua representação, os deputados vão para Brasília, os senadores também, e é o local ideal para ver uma discussão dessa e também representação da sociedade num projeto tão polêmico, né, Schelp? Exatamente. Marcelo, esse projeto de lei, ele foi elaborado com grande discussão da sociedade, com a participação de especialistas. É um projeto de autoria do senador Alessandro Vieira, 2020, que foi aprovado, e ele contou com essa discussão. Painéis de especialistas, né, membros da sociedade, isso foi discutido amplamente. E esse projeto, ele traz experiência, traz tendências que vêm de outros países. Na Europa, por exemplo, isso é uma discussão muito avançada, e lá se chega à conclusão de que as redes sociais ou as plataformas, Big Techs, elas têm responsabilidades que dizem respeito ao uso do qual elas, que é feito com elas, né? Obviamente que a tecnologia tem oportunidades positivas imensas, né? Grandes facilitação para a vida das pessoas, mas elas também trazem, muitas vezes, a possibilidade de que sejam mal utilizadas por algumas pessoas. Então, as plataformas não podem ser isentas totalmente daquilo que é feito com elas. E é exatamente isso que o texto procura resolver. O Orlando Silva, muito experiente aí na atuação de parlamento, ele estava sim sob pressão do governo para incluir alguns jabutis nesse texto que de fato desvirtuam a essência dele. E um desses jabutis, ou a gente pode chamar um dos bodes na sala desse projeto, era justamente essa criação de uma entidade autônoma de supervisão que dava a impressão, criava a ideia de que se estava realmente promovendo uma espécie de Ministério da Verdade, ou seja, de dar a um órgão público o poder de decidir o que é verdade ou não, né, o que é fake news ou não. Então, ao retirar isso do projeto, ele retira também um dos elementos centrais aí que impediriam a aprovação desse projeto. O projeto também foi melhorado em alguns outros pontos. Ele reforça a questão da liberdade religiosa, por exemplo, nas redes sociais, e outros pontos aí que foram levantados na reportagem foram muito bem resumidos, né? Mas é um projeto que, de alguma forma, ele vai pretender cumprir e preencher uma brecha na legislação brasileira. Uma brecha que fez com que, no ano passado, o TSE, por exemplo, acabasse avançando além das suas atribuições e criando regras para coibir fake news. Talvez com esse projeto de lei esse tipo de situação não se repita. Exatamente, vamos, claro, acompanhar a semana que vem, então, a expectativa da primeira votação na Câmara, depois terá que seguir ainda ao Senado.